Bom dia! Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de estudarmos a sua palavra. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, sentar junto de seus pais, porque nós vamos estudar o texto. E o estudo do vídeo de hoje é a respeito do pecado de Davi. Pois é, até agora a gente só viu Davi acertar. Mas agora não. No dia de hoje, E o texto base do estudo de hoje é o segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Nós estamos estudando o segundo livro de Samuel agora. E para você que é novo aqui no canal, que é novo aqui neste vídeo, se não acompanhou o último estudo, vai poder clicar aqui em cima no card e você será levado até a semana anterior para poder pegar toda a história de maneira bem completa e não ficar nem um pouco perdido aqui. Mas eu vou te dar uma dica. Se você ficar aqui conosco, também não vai ficar perdido. Eu vou fazer um resuminho rapidinho de tudo que foi estudado semana passada. Bom, o que nós aprendemos na última aula? Primeiro, de que Deus abençoava Israel em Davi. E segundo, de que Davi cuidou do filho de Jonatas, Mefibosete. Tudo isso começou com a intenção de Davi em construir um templo para Deus, um lugar para a habitação do Deus eterno. E Deus explicou a ele que não habita em casas, em construções feitas por mãos de homens. Por isso, Deus disse para Davi que ele faria morada para Davi e faria morada para o seu povo. E num momento de paz, quando o povo estiver bem estabelecido na terra, então ele permitirá que a descendência de Davi, a próxima, construa um lugar para a adoração, um lugar fixo, porque até então Deus habitava no meio das tendas, no símbolo de caminhar com o seu povo. A sua presença tipificada na arca caminhava com o seu povo. Pois bem, Davi ficou muito contente com isso. E nós vimos no progresso da história que, embora as guerras fossem acontecendo, elas aconteciam para que o povo pudesse se restabelecer e ser gradualmente, progressivamente pacificado. Com isso, nós vimos também a história de Mefibosete, filho de Jonatas, grande amigo de Davi, e que este, desde a infância, era aleijado por causa de um acidente que aconteceu. Mefibosete era da família real de Saul. Ele é da linhagem de Saul, tinha sangue de rei. Davi, por sua vez, por ser o novo rei, escolhido por Deus para reinar, ao invés de maltratar o filho de alguém que era o rei anterior, porque não obedeceu a Deus e não cumpriu a vontade de Deus, por isso perdeu a sua dignidade, por isso que perdeu a sua capacidade de reinar. E aqui eu não digo de Mefibosete, mas sim de seus pais. Mefibosete, então, foi alguém que sofreu muito, e Davi o acolheu. Por incrível que pareça, Davi restituiu toda a condição financeira deste, que até então era um pobre coitado, e o trouxe para próximo de si, o alimentou e o tratou como um igual. Davi amava o seu pai, um amor de amizade. Eles eram muito amigos, Jonatas e Davi. Essa foi a história da semana passada, mas vamos ver o que nós vamos aprender na data de hoje. O que vamos aprender é que Davi ofende grandemente a Deus com as suas ações. Também veremos que Deus disciplina Davi, mas ainda o preserva. Meu amiguinho, até agora Davi só vinha acertando, mas ele não era perfeito, porque perfeito só é o nosso Senhor Jesus Cristo.
e nós vamos ver uma grande falha de Davi. Essa é a história do segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu peço que você já esteja com a Bíblia aberta, hein? Vamos continuar? Logo de início nós temos um grande pecado de Davi. Pela imagem você pode perceber que Davi está com outra mulher. Alguém que não era uma das suas esposas, mas sim a esposa de outro homem. O texto diz que, em meio a guerras, os homens de Davi no campo de batalha, Davi, ao passear pela sua casa real, do alto do seu terraço, ele observa uma outra mulher muito bonita. O texto diz que ela é muito bela e ela estava se banhando. Davi então se apaixona fortemente por ela. Meu Deus! Ele pede que seus homens vão chamá-la e pergunta ainda quem ela é. Seus homens conhecem ela e conhecem o seu esposo e dizem para Davi que é a esposa de Urias, Batseba. Urias era o heteu. Era alguém que lutava a favor de Davi, estava em guerra, guerreando. Pois bem, os homens trazem Batseba e Davi tem um relacionamento com ela. Ele dorme com ela. E as consequências disso é que ela ficou grávida. Davi. Depois de perceber a grande besteira que fez, Davi tentou consertar da pior forma possível. Ele resolve chamar de volta Urias para que este tivesse relacionamento com sua esposa e pensasse que no futuro aquele filho era dele. Meu Deus, que história! E é isso que acontece a partir do verso 6, veja só. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, o líder de seu exército, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe faz isso. Davi o recebe, o trata bem e diz: agora você pode voltar para sua casa, vai cuidar de sua mulher. Que história, gente! E então Urias não acha digno, não acha certo isso. Urias era alguém muito honrado, era alguém fiel ao seu rei e ao seu Deus. E porque os seus amigos estavam em batalha, ao invés de Urias descer para sua casa, ele preferiu ficar à porta da casa real, preparado para ser chamado e preparado para voltar ao campo de batalha. Depois alguns dos soldados foram avisar Davi: olha, Urias não foi para sua casa, ele não foi ficar com a sua esposa. Davi ficou inconformado com aquilo, quando na realidade ele deveria se sentir honrado. Mas ele ficou inconformado porque dessa forma não ia poder dar certo o plano que Davi tinha, esse plano malévolo, maligno. Então ele manda chamar de novo Urias e ele pergunta: como assim, Urias? Por que você não foi à sua casa? Vamos ver a resposta que Urias dá a ele. Está no versículo 11. Urias responde a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Que triste. Se não bastasse, a coisa fica pior. Então Davi resolve matar Urias. E da pior forma possível. Davi escreve para Joabe, dizendo que vai mandar de volta Urias. E com isso, para que Joabe o colocasse na frente da linha de batalha, onde
Joabe tivesse certeza que Urias pudesse morrer em guerra. Como eu disse, Urias era um homem honrado, que amava servir o seu Senhor. E é exatamente isso que acontece. Urias é morto, logo após retornar para os exércitos, para a batalha. Davi. E agora nós vamos entrar no capítulo 12. Que história, né, gente? Não dá nem para acreditar que Davi cometeu um erro desses. Depois de então ter sido comunicada a morte de Urias a Batseba, sua esposa, depois de ter passado o período de luto, Davi traz ela para habitar consigo e a transforma em sua esposa. Mas Deus não se agradou em nada disso. Por isso ele envia o profeta Natan a Davi. E agora eu quero muita atenção de você, jovenzinho. Nós estamos no capítulo 12 e vamos dar uma boa lida nessa parte do texto, porque ela é muito importante. A partir do versículo 1, uma história é contada para Davi. Diz assim o texto: O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que cresceu ela em sua casa junto dos seus filhos. Essa cordeirinha, ela comia do seu bocado e do seu copo bebia. Ela chegava a dormir nos seus braços. E este homem pobre a tinha como filha. Porém, vindo um viajante ao homem rico, este homem rico, que tinha tanto, não quis tomar das suas ovelhas e nem do seu gado. Isso para dar de comer ao viajante que veio ter com ele. Mas, ao invés disso, ele preferiu pegar a única cordeirinha daquele homem pobre. Com isso, ele matou, preparou e deu para o homem que veio visitá-lo. Neste momento, verso 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: Tão certo quanto vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A resposta de Davi foi dura. Ele se enfureceu pelo o que ele ouviu. E Natan respondeu o seguinte para ele. Então, verso 7, disse Natan a Davi: Tu és o homem. Aqui, meus amigos, meus amiguinhos, papai e mamãe, Davi foi confrontado e é duramente repreendido pelo profeta. Davi cai de joelhos. Davi se vê de frente com o seu pecado. Davi percebeu que ele não consegue enganar a Deus. E a história fez com que Davi pudesse sentir raiva dele mesmo. Porque na realidade ele era esse homem rico. Deus vai dizer: Davi, te fiz grande, te fiz rei sobre o meu povo, te dei de tudo e poderia ter te dado ainda mais. E mesmo assim, isso não foi suficiente. Você foi atentar os seus olhos para algo que não te pertencia. Você pecou grandemente.
Davi ficou perplexo. Não sabia onde colocar a cara. E no verso 13 ele vai dizer assim a Natã: pequei contra o Senhor. Bom, disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, Natã foi para sua casa. Natã então acabou de dizer que o filho que estava no ventre de Batseba, que era filho dele, não sobreviveria. E assim acontece. Mesmo Davi, perto do nascimento do seu filho, sabendo que ele tinha uma doença, que ele nasceu com uma doença, Davi foi jejuar, orar, por todo o tempo enquanto seu filho estava vivo. Adoecido, sim, mas vivo. Davi jejuou, até que seus homens lhe comunicaram que ele já não tinha mais vida. Então Davi levantou-se, depois de ter pranteado muito, e foi lidar com a vida. Essa história é uma história muito triste, jovenzinho. Essa história é a história de um homem que é pecador, assim como nós, e que carece de salvação. Davi é um homem muito, mas muito importante. Foi um homem importante para a história de Israel e foi um homem importante para a história das Escrituras. Ele reinou sobre Israel e foi um homem que, por mais que tenha pecado tão grandemente quanto agora, ele foi aquele cujo Deus chamou de segundo o seu próprio coração. Que história, que difícil, né, meus amiguinhos? Mas por hoje é só. Vamos recapitular um pouco do que nós aprendemos. Nós aprendemos, sim, que Davi ofendeu grandemente a Deus e que Deus disciplinou Davi. O seu filho não sobreviveu. O fruto daquele pecado. E ainda preservou o rei Davi. Perdoou o seu pecado. Davi se arrepende amargamente daquilo que ele cometeu. E nós pudemos observar que, embora Davi fosse um exemplo de homem, alguém que caminhou segundo o coração do Senhor, ele não passava de um ser humano caído, que carece de salvação. Assim como você, assim como eu, assim como todo aquele que é salvo e redimido no sangue de Jesus. Meus amigos, meus amiguinhos, somente o Senhor Jesus andou dignamente e retamente diante do Pai. Somente o nosso Senhor Jesus é digno de honra e glória. É digno de ser seguido. Eu vou te contar uma coisa. O que a gente pode extrair dessa história também é de que não adianta a gente tentar enganar Deus. Não. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ser confrontado com o nosso pecado. Aliás, basta você estudar as Escrituras. Quando você lê a Bíblia e quando você ora, você percebe o quanto precisa de Deus. Por isso, a minha oração aqui, hoje, é para que Deus capacite você cada vez mais a crescer diante dEle, limpo, santo, e que se alguma vez você pecar, que você possa se arrepender quando isso acontecer. Pedir perdão a Deus e lembrar que o Senhor Jesus morreu na cruz, que Ele não merecia, para te trazer a paz com o Deus eterno, para te reconciliar com Ele, para te fazer puro de novo, limpo,
Lembre-se sempre disso e peça ao Espírito de Deus que te capacite cada vez mais a ser parecido com Jesus. Tudo bem, meu amiguinho? Essa história é um pouco triste, mas ela vale a pena porque ela nos lembra o quão nós todos precisamos de Deus. Que Ele te abençoe neste domingo, te dê paz e que você possa também adorá-lo em espírito e em verdade. Mais uma vez um beijo. Até mais.